Olá, pessoas! Vamos lá falar de Deus, de emagrecimento, de autocuidado, de equilíbrio emocional, de transformações na nossa vida. Eu hoje quero falar para vocês sobre uma situação que aconteceu comigo no Réveillon, de 2017 para 2018. Eu tenho um diário com Deus e eu decidi ir fazendo todo esse acompanhamento de lá do início, desde quando eu comecei a entender Deus falando comigo, até os dias de hoje. Uma vez que eu tenho um compromisso de estar aqui todos os dias, né? Então tem muita coisa pra gente conversar aqui. Vamos lá. Nesse dia aconteceu uma situação que eu me aborreci muito, mas muito. Eu fiquei muito irritada, muito irada. Eu fiquei descompensada emocionalmente, porém eu não tomei nenhuma atitude. Eu estava irada, eu estava soltando fogo, um fogo não aparente, porque eu realmente não demonstrei o aborrecimento que eu tava. E eu fui tomar banho e durante o banho eu comecei a pedir a Deus que me trouxesse alguma palavra, alguma coisa a respeito daquilo. E de repente no banho eu comecei a falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não parava de repetir isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E num primeiro momento eu pensei: por que eu tô falando isso? Porque eu associava essa palavra com algo material, mas a minha mente não parava de repetir essa palavra e eu verbalizava isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aos poucos foram vindo outras palavras: o Senhor é meu pastor, não me faltará lucidez, o Senhor é meu pastor, não me faltará autocontrole, não me faltará autoconfiança, fé, alegria, não me faltará equilíbrio. E eu saí do banho completamente diferente de como eu entrei. E agora, exatamente agora, quantos anos depois, 2017, mais de 7 anos quase, né? Está em janeiro, que eu fui entender, me veio aqui a cabeça nesse momento, que essas palavras que vieram ao meu coração são exatamente os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são características de Deus que foram colocadas em nós. Então, quando eu falei aqui lucidez, autocontrole, equilíbrio, eu tô falando sobre domínio próprio, a alegria, que é um fruto do Espírito, a fé, que é um fruto do Espírito também. Aqui eu poderia falar da longanimidade, enfim. Então, nesse momento em que eu ouvi essas palavras de Deus, o meu estado emocional mudou completamente. É exatamente isso que eu quero falar. O quanto a palavra de Deus é capaz de mudar a forma como nós estamos nos sentindo. E pelo fato de eu me sentir diferente, eu agi de forma diferente e a situação foi diferente. Porque se eu tivesse reagido de acordo com a forma como eu estava me sentindo, meu Réveillon ia acabar. Eu poderia até estar com razão a respeito do que eu estava sentindo, mas a forma como eu reagiria, se eu desse vazão ao que eu estava sentindo, me faria ter um comportamento de uma mulher tola e não de uma mulher sábia. Então eu me mantive meu comportamento a partir daquela mudança que Deus trouxe ao meu coração, e a noite foi ótima, foi maravilhosa. E num outro momento, acho que 2 dias depois, é que eu fui conversar sobre aquela situação para esclarecer, para trazer um entendimento sobre aquilo, com outro comportamento baseado nas emoções que eu estava sentindo 2 dias depois. Agora, muitas vezes a gente encontra uma mulher que está agarrada naquela emoção negativa. Tipo, Deus poderia ter trazido esses sentimentos nessa palavra ao meu coração e eu poderia ficar resistente e falar: não, mas eu não aceito, porque não pode, porque não tinha que ser assim, porque eu não vou ficar equilibrada, porque eu tenho que fazer um barraco mesmo. Então eu pedi tranquilidade a Deus, eu pedi discernimento, eu pedi a presença dele e ele me trouxe a presença dele da forma como ele queria, da forma como ele sabe que deveria ser. Deus não erra, Deus não sabe errar. Então, se foi aquilo que ele trouxe pra mim, era aquilo que ele queria que acontecesse. Então, eu acatei aquilo tudo e segui. Então, como é importante a gente fazer esse passo a passo, se calar, pedir a presença de Deus, entender o que ele quer trazer pra nós, acatar o que ele trouxe pra nós, agir como uma mulher sábia e seguir. E o que tudo isso tem a ver com você, com o seu dia a dia, com a forma como você come, com a forma que você se sente quando se olha no espelho, com as escolhas que você faz, se você faz atividade física ou não. Vamos usar só esse exemplo. Se minha noite tivesse acabado, vamos desconsiderar a questão de ser Réveillon, dia 1º de janeiro, a pessoa já acorda mais cansada, enfim. Vamos supor que numa noite acontecesse uma briga, uma situação ruim, desagradável, fosse dormir chateada, aborrecida, e no dia seguinte eu acordaria ressaqueada com esses sentimentos ruins. Eu acordaria animada ou desanimada para fazer atividade física?
animada ou desanimada para me cuidar naquele dia, fazer boas escolhas no café da manhã, planejar um almoço saudável, qual é a chance de eu estar determinada, segura, feliz com ter uma rotina saudável naquele dia, ou eu falar, eu hoje preciso comer um doce mesmo, eu tô aborrecida, eu tô ansiosa, eu tô chateada. Pensa comigo. A importância que a influência do Espírito Santo de Deus tem nas suas emoções e o impacto disso na forma como você se comporta no dia a dia. Então a gente vai dando passos para trás para entender onde tudo começa, porque não começa na questão de você ter ou não força de vontade para resistir a um doce, ou a um pão, ou fazer atividade física ou não, ou tomar água, ou enfim, todas as coisas que a gente sabe que influenciam no autocuidado e consequentemente no peso, no corpo que você tem. Então reflitam sobre isso, decidam mudar de verdade, ir lá na raiz, mexer bastante nas coisas que estão escondidas, estão negligenciadas, estão deixadas de lado, e resolve suas questões de uma forma profunda para que a sua mudança seja definitiva, ampla, né, que atinja muitas outras pessoas ao seu redor e gere um impacto não só na sua vida, mas nas pessoas que convivem com você e, quiçá, nas suas gerações, nos seus filhos, nos seus netos, por conta do tamanho da mudança que você se propôs a começar a ter. Isso vai impactar na forma como você se relaciona com seus filhos e, consequentemente, na forma que eles vão se relacionar com os filhos deles. Enfim, isso vai gerando uma mudança muito maior do que simplesmente o que impacta no seu peso, no seu corpo, no que você vê no espelho. É infinitamente maior do que isso, tá bom? Um beijo.